Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, então seja muito bem-vindo e se você não é inscrito, já faz isso agora, compartilha aí com alguma amiga para ela acompanhar essa maquiagem com você. E hoje eu escolhi, gente, esse mood mais light pink, você pode notar que eu realmente estou bem rosa, escolhi essa blusa que eu amo, tom de rosa. Eu mesma fiz a minha unha, né? Não fiz a minha unha, mas eu mesma que pintei de rosa e escolhi um mix que tinha presilhas rosas, gente, porque eu realmente quero intensificar esse conceito do rosinha hoje, tá? Então, pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, então vamos lá. Já preparei a minha pele. Se você quer saber como eu preparei essa pele, é só você ir no último vídeo. Vou colocar aqui o link para você clicar e ir lá, já aprende essa dica de pele, depois volta aqui para fazer os olhos. Hoje nosso mood é pink, então eu vou sempre dar um toquezinho do rosa, por isso que eu já estou de blusa rosa, presilhinhas com toque rosa, vai ser aquela overdose de rosa que fica super... Tudo bom? Que fica super legal e intencional. Ó, gente, separei esse potinho fofo rosa. Falei que tá tudo rosa hoje. Eu sempre falo do potinho fofo nas dicas rápidas e eu realmente gosto, porque às vezes para colocar água, eu falo que as coisas, né, como você vai fazer beleza, quanto mais coisas bonitinhas você tiver ao seu redor, mais inspiração você fica. Por isso que eu faço questão já de colocar os meus mix, ainda que depois no final eu mexa alguma coisa, mas é uma maneira de você já ir se sentindo, sabe? Já no clima da maquiagem. Então, se você vai pôr algum acessório, já coloca brinco, porque aí você vai se conectando com aquilo que você quer transmitir. Então eu coloquei aqui o primer, então você pode pôr a base, você pode pôr tudo que você vai usar já dentro de um potinho ou de um pratinho, porque aí fica mais fácil e fica menos bagunçado, se isso é possível dizer. Vou usar esse pincel da Macrylan A22, um pouco de primer, e vou passar nos dois olhos, né? O primer ele ajuda a potencializar a maquiagem, então eu gosto, esse aqui é a cor creme. Eu gosto desses que tem tom de pele, então tem algumas marcas que tem vários tons de pele, alguns primers são transparentes, outros têm brilho, eu particularmente gosto que tenha cor de pele. Não precisa se preocupar em ser exatamente o tom da sua pele, porque ele vai sumir completamente, né? Praticamente ele vai sumir com a maquiagem, né? O importante do primer é você fazer esse acabamento lateral, sempre dando toquinhos, e uma esponjinha, se for até menor que essa, melhor. Você espalha para não craquelar, não é bom ter acúmulo de primer, tá bom? Então, essa é a minha dica para primer, usar sempre um cor de pele, porque aí ele já tampa, se tiver vasinho. Eu tenho bastante vasinho na pálpebra, que são essas veinhas, né, que aparecem, ou às vezes a gente tem uma olheira em algum cantinho, ele ajuda, né, imita até um corretivo. Se você não tiver primer, eu não comprei primer, ou meu primer não tá fixando, tenta um corretivo, porque ele também tem essa função, né, de nivelar. Lógico que ele não é um potencializador de maquiagem, um corretivo, né, mas antigamente, como eu tenho 15 anos de profissão, não tinha primer, né, gente? O que a gente usava? Corretivo. E quanto mais grudentinho, melhor. Porque aí você fixa a maquiagem. Mas os primers são também potencializadores, então não serve só para colar a sombra, mas também para potencializar a cor. Então, ó, quando você faz isso, você faz uma tela em branco e aí sim você consegue que a cor que tá no potinho fique na pálpebra exatamente, né? Quando você passa direto na pele sem nada, além de não aderir, né, não tem aderência certa, você também não vê essa mesma cor. Então, eu vou usar essa sombra aqui, que é a Malte da MAC. Como eu quero essa pegada um pouquinho mais rosinha, então ele é um rosa bem frio e bem clarinho. Agora eu vou usar um pincel que é da MAC, gente, eu não sei o número, mas ó, ele é achatadinho, não é tão duro, ele é até molinho. Por que que eu uso esse pincel? Eu sempre gosto de explicar o porquê, porque às vezes fala, usa esse pincel de esfumar. Nem todo pincel de esfumar eu gosto, então você tem que realmente encontrar o seu jeitinho, né, de qual que é o pincel que se encaixa melhor pra você. Esse tipo de pincel assim, que é diferente desse aqui, por exemplo, que esse é bem durinho, eu uso para corretivo, enfim. Esse que é um pouquinho molinho, eu não achei, é difícil encontrar assim, então quando eu encontro algum, pra mim é um coringa. Eu gosto porque ele encaixa bem aqui a sombra, eu falo que é tipo uma pazinha que você pega e coloca na pálpebra, você consegue colar, né, ou ele sai com uma quantidade que fica bem intensa, então eu não vou esfumar, eu vou colar na pálpebra móvel, que é esse formato arredondado abaixo do côncavo, é a que a gente pisca. Então, pega bastante sombra e faz como se fosse uma meia lua.
uma meia bolinha. Tudo aqui embaixo do côncavo. O côncavo é o meinho, né, gente? A pálpebra móvel, basicamente, ela tem que ir até o meio do olho. Então, nesse espaço aqui, pensa assim, ó, eu tenho que dividir até o meio, que aí fica mais fácil. Não precisa ficar uma bolinha, uma meia lua geométrica, não, tá, gente? É só a maneira que a gente fala, assim, pra você entender. Agora eu já vou, como eu sempre falo, fez de um lado, já faz do outro e vai aplicando da mesma forma. Agora o mesmo pincel você pode usar só a pontinha, você esfuma a borda dessa aplicação, ou seja, só onde está o côncavo ali, dá uma espalhadinha. Como é uma cor clara, não vai marcar nem escurecer, né? É um tonzinho bem suave. Vocês podem sempre substituir cores assim mais coloridinhas por tons mais neutros, até o pó compacto. Às vezes você quer fazer um fundinho bem cor de pele, também fica super bonitinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de sombra e vou subindo a bordinha para o côncavo, para ultrapassar o côncavo, que é o ossinho. Agora, para fundir melhor, eu vou usar uma sombra bege. Essa aqui é Best of Me, que é da MAC, da linha nova. E vou usar, pode ser tanto um pincelzinho de esponja, né, que é difícil até encontrar, ou pode ser um pincel mais firme, como eu falei do começo, que é aquele tipo língua de gato. Pega bem com a pontinha para vir mais produto e embaixo da sobrancelha. Aplica ele fora a fora. E agora a gente vai fundir a cor de baixo com a cor de cima. Como são tons bem próximos, né, não é aquele contraste muito grande, é fácil fundir. Eu sempre opto por escolher tons mais próximos, assim, para iniciar a maquiagem. Nunca faço aquele, bota um cinza com branco e já mistura, porque o contraste é muito alto. Então, quando você pega, né, um tom, umas nuances assim próximas, fica super fácil de fazer o esfumadinho, né? Agora eu vou usar esse pincel molinho e vou fazer a fusão dessas duas cores. Ó, vocês podem perceber que o contraste é muito suave, mas sempre confere com o espelho de pertinho, vê se você subiu os dois lados iguais. É importante ultrapassar o côncavo aqui, ó, para a hora que você estiver com a pálpebra olhando, você conseguir ver essa nuance rosadinha se misturando com a begezinha. Quem tem a pálpebra gordinha, qual que é a minha dica também? É ultrapassar sempre o côncavo. A pálpebra gordinha, normalmente ela some a sombra, né? A gente passa a sombra, a hora que abre, você não vê. Então, o osso do côncavo, ele tá sempre no lugar certo, né? Que é o meio. Então, pega a sua referência de côncavo e ultrapassa ele. Então, eu tô esfumando, eu ultrapasso o meu côncavo. Assim sempre vai aparecer. E lógico, essa técnica todo mundo pode usar, pode ultrapassar o côncavo. Quem tem que tomar cuidado só em ultrapassar muito é quem tem aquele olho baixo ou aquele ossinho bem profundo. Só tomar cuidado para não subir demais e não sobrar espaço para iluminar, que é o que a gente fez com a sombra bege. Agora eu vou usar essa sombra da Urban Decay, essa é a Midnight Cowboy, com a pontinha do dedo indicador mesmo. Vou colocar só aqui no cantinho interno. Coloque, dá uma leve puxadinha, bem pouquinho. A ideia é fazer só mais como se fosse um ponto de iluminação, né? Que não pode ser um pingo e deixar, né, gente? Sempre tem que dar aquela espalhadinha. Então, coloca. E aí, com o pincel, o Duo Fiber, normalmente eu tiro o excesso daqui de baixo. E agora, para reforçar esse ponto de luz, eu vou usar esse iluminador da Danessa, que é o Aura of Tranquility, que é da linha Light dela, que é para rosto, enfim, eu uso muito pro olho. Aí eu vou pegar, sujar o meu dedo um pouquinho e intensificar aqui, ó. Porque o restante da make vai ser opaca, então eu vou dar reforço no canto interno. Pode até deixar cair um pouquinho aqui, ó. E eu sempre tiro o excesso com o Duo Fiber, ou um pincelzinho fininho. Vou manter ela opaca e agora a gente vai para aquele tchan, né, que é o delineador gráfico. Eu usei esse delineador na Fabilo, na Farkili, num trabalho que eu fiz e vocês gostaram muito, então eu vou usar esse efeito colorido e vou dar uma dicasinha assim, porque o colorido ele realmente precisa, né, ser aplicado de uma forma que apareça, né? Então não pode aplicar ele muito fininho, senão você vai passar máscara de cílios e vai sumir, ou se vai colocar cílios postiços também vai desaparecer. Então primeiro agita bem, esse aqui é a cor Freedom, que eu usei na Fá.
Ele é da linha Glam Line da Boca Rosa, da Bianca Andrade. Então, tira o excesso, agita bem para ele ficar um pouquinho mais denso. Qual que é a dica? Se você for fazer ele bem puxadinho, começa do finalzinho do olho para fora, já pega finalizando. Então, a parte que eu costumo fazer quando já vou fazer a definição de delineador é fazer do meio para fora. Então, eu apoio o cotovelo, porque o cotovelo solto, às vezes a gente treme um pouquinho, viro de canto assim e já defino o primeiro traço. Às vezes não sai perfeito na hora, aí você sempre usa um pincelzinho de corretivo, com corretivo ou com um pouquinho de base para depois corrigir. Se você não tiver com a pele feita, é até melhor. Então, se você não tem muita habilidade com delineador, antes de fazer a pele, vai direto pro olho, porque aí depois você pode corrigir até com cotonete, tá? Faço de um lado, já vou fazer do outro para ficar da mesma altura. Faz um tracinho, vou reforçar o ladinho de cá. Eu saí basicamente do meio entre os dois olhos, né? Peguei lá do finalzinho e já puxei. Às vezes não sai tão rápido assim, né, gente? Delineador é sempre uma caixinha de surpresa. Agora eu vou vir de cima da pálpebra e vou encontrar. Vai ficar até um vaziozinho aqui no meio. Ó. Então eu pego da metadinha aqui, ó, do começo do olho e vou de encontro ao traço. Vai ficar esse fundinho. Ó, é um pouquinho, quase do meio pra fora. Venho pro lado de cá, do meio de novo. Fica até bonitinho, vazadinho, né? Eu arriscaria com certeza. Agora eu vou do outro. Vou preencher aqui, ó. Não preciso nem fechar o olho, só preencher. E venho agora do ladinho de cá. Agora sim eu vou começar a preencher do meio para dentro. Então, eu vou aos pouquinhos conectando, eu vou andando. Como eu falei, ele precisa ser um pouquinho mais grosso. Vai fazendo e vai olhando. O cantinho interno sempre é mais desafiador, né? Porque às vezes lacrimeja. Então, precisa fazendo e olhando. De novo, acho que eu vou dar uma engrossadinha nele. Mas eu vou do meio... Conecta aqui, ó, e preenche o que ficou vazio. Agora o cantinho interno, gente, dá uma puxadinha assim, ó. Entra lá no cantinho e puxa. Pode fazer mais grossinho. Qual que é o segredo de delineador? Não ficar com a ponta empinada pra cima. Você tem que ir acompanhando a anatomia do olho. Então aqui é pra baixo, ó. Vou engrossar o lado de cá. Agora, com um pouquinho só de produto no pincel, você vai fazendo esse acabamento mais esticadinho. É sempre que dá certo de primeira? Não. Até como profissional. Tem vezes que eu tenho que refazer a ponta do delineador, porque não vai. Sabe aquele dia? Igual hoje, ó, deu tudo certo. Não vou ser envergonhado perante as câmeras. Mas tem dia que eu tenho que falar pra vocês que não sai. Mas o delineador colorido, ele precisa ser reforçado, às vezes, com 2 camadas, tá? Não muito mais que 2, porque senão vai começar a descolar, ele começa a sair. Quando ele seca e você vai puxando assim, ó, ele vai sair meio por inteiro, pelo menos esse aqui. Mas eu gostei muito da textura, né? Porque quando é muito grosso, você não consegue definir tanto traço, né? E quando é muito líquido, você fica com o pincel sambando, assim, não sai uma definição. Então ele tá bem no meio termo, eu gostei bastante. Agora eu vou usar a máscara de cílios da Maybelline. Essa aqui é a Colossal, caprichada. E sobre máscara de cílios, gente, tem um vídeo no Dica Rápida do Instagram. Você pode ir lá assistir, porque eu tô explicando tudo sobre como aplicar máscara de cílios e dar aquele volumão bem especial. Agora vai ser um truque super legal, depois que eu passei máscara de cílios. Você pega um cílios, que tem aquele que começa pequenininho, arredonda e termina pequeno também, não pode ser aquele com pontinha maior, né? Aí você corta ele no meio, passa a colinha e usa do meio pra fora. Então, esse que é menorzinho vai ficar no canto interno, já tá com a colinha duo. Você encosta bem no finalzinho, do último cílios, né? Da pálpebra aqui do cantinho interno. Olha, confere. Depois a gente passa um pentinho pra ficar uniforme do meio pra lá.
Ó, quando você coloca esses cílios, que é do meio pra fora, eu gosto muito de usar esse pentinho, que é de comprei numa feira, eu nem sei, mas deve ser baratinho. Ou um pentinho, pode ser a máscara de cílios, você remove bastante, né, o produto, pra unir, porque às vezes fica separadinho. Então depois que cola, espera a cola secar, aí você vem fazendo essa junção dos dois, trazendo assim contrário para misturar bem, tá? Então não pode ser um cílios muito mais volumoso do que os seus cílios naturais com máscara de cílio. Agora eu vou passar o lápis bege da Maybelline na linha d'água para aumentar. Se você tiver um lápis coloridinho, ou se você quer diminuir um pouquinho os olhos, pode ser o preto, mas com uma ideia aqui, esse estilo mais para aumentar os olhos, então vamos pro lapisinho bege, tá? Embaixo acabou sujando já um pouquinho com máscara de cílios, mas é isso. Agora eu vou passar o mesmo iluminador que eu fiz aqui, o cantinho eterno, eu vou usar esse pigmento, já tinha iluminado com Soft and Gentle, o meu rosto tá todo iluminado com o Soft da MAC, mas agora eu vou usar esse pigmento aqui, ó, pra dar uma iluminadinha aqui, que aí é opcional também, né? Se você achar que é muito, delineador rosa e ainda um iluminado aqui, você não coloca. Esse iluminador no nariz e aqui no arco do cupido. Então eu vou reforçar, ó, que aqui é um lugar que eu amo passar, principalmente quando eu não quero usar um batom muito forte, quero usar mais um gloss. E vou usar esse batom que eu amo, que é o Cream Cup da MAC. Vocês viram que até que o esmalte é rosa, né, gente? Eu não vou mostrar de perto que foi eu mesma que pintei. Não deu tempo. Casa de Ferreira do Pé de Pau, é assim. Eu gosto de passar com o dedo porque fica uma coisa mais despretensiosa, né? Bom, e é isso. Então, se mude totalmente pink. Agora eu vou ajeitar aqui minhas presilhinhas do nosso mix. Lógico que dá pra usar, né, gente? Eu acho bonitinho o cabelo preso assim também, com esse cortezinho com rosa, já que a gente tá falando de pink aqui, né? Um pink mais suave, né? Um rosinha claro. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse mood light pink, né? Que é esse delineador colorido que vocês sempre pedem dessa dica. E se você não é inscrito ainda no meu canal, já faça isso agora e compartilha essa maquiagem para alguma amiga que precisa saber fazer essa make, tá bom? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.